Essa é a nossa segunda aula do minicurso de Introdução à História do Cinema e hoje nós iremos falar sobre o cinema clássico. Na aula anterior eu falei que alguns cineastas como o Griffith e como o Edwin Porter começam a sistematizar alguns elementos da linguagem no início do século XX. Durante ali o início do século e durante os anos 10, os cineastas vão sistematizando essa linguagem ainda mais, vão buscando um modo mais efetivo de usar o cinema para contar uma história. Nessas décadas iniciais, o Griffith e o Thomas Ince, principalmente, possuem um papel bastante relevante. Lá por 1914 e 15, tais cineastas chegam em uma, digamos, possível fórmula, chegam ali num possível modo específico de se filmar e de se contar uma história. Nesse livro aqui, chamado O Discurso Cinematográfico, o Ismael Xavier, o autor do livro, fala sobre uma definição que ele chama de naturalismo no cinema. O naturalismo seria essa fórmula. O naturalismo seria uma abordagem de viés hollywoodiano e norte-americano que se consolidou a partir de 1914, que se consolidou após a sistematização da linguagem por parte de alguns cineastas norte-americanos. Esse naturalismo, essa fórmula, seguiria 3 elementos básicos. Ela teria uma decupagem clássica. Decupagem é o modo como o cineasta filma a cena. Eu falei isso na aula passada. O modo como ele enquadra os planos, o modo como ele cobre a cena com diferentes ângulos. Logo, uma decupagem clássica é uma decupagem mais tradicional que usará convenções definidas durante esse período. Usará ali os closes do modo que o Griffith usou. Usará planos de reação do modo que ele e outros cineastas usaram e assim por diante. Essa abordagem também terá 2 atuações e cenários naturalistas. As atuações não serão tão teatrais e os cenários serão ali cópias do mundo real. E essa abordagem naturalista também deverá trazer histórias que pertencem a gêneros narrativos de leitura fácil e de popularidade comprovada. Gêneros como drama, aventura, fantasia, etc. As histórias devem pertencer a tais gêneros mais populares. Resumindo, nessa abordagem naturalista, o filme, digamos, copia a natureza da realidade para produzir um ilusionismo no espectador. Você vê aquilo, você vê o filme e você, entre aspas, acha que aquilo é a realidade porque tudo soa como a realidade. Você é ali comprado pelo filme. O trabalho te vende muito bem essa realidade. O cenário parece real, as atuações são naturais e a decupagem e a montagem mostram aquilo de modo muito fluido. Também existe o que alguns autores chamam de montagem psicológica, uma montagem que antecipa a nossa percepção e mostra o que o espectador quer ver naquele momento. Por exemplo, se eu vejo uma cena de alguém apertando uma campainha de uma casa, eu já espero ver um close, já espero ver ali um plano próximo de um dedo apertando o botão da campainha. Então, a montagem psicológica, ela já vai antecipar a minha percepção.
já vai me dar aquele plano que eu espero ver. A partir de tudo isso, a partir dessa fórmula aí, o cinema atinge uma primeira possível maturidade. Ali por 14 e 15, a forma de contar histórias e fazer filmes não era mais primitiva, mas já estava se estabelecendo. O cinema, a linguagem, atinge, digamos, uma primeira maturidade. Nessa mesma época, pelos anos 10 e anos 20, surgem os primeiros estúdios em Hollywood. A partir dessa fórmula naturalista já começa a nascer a era de ouro clássica do cinema norte-americano. Boa parte dos filmes da era de ouro de Hollywood irão fazer sucesso justamente porque irão se utilizar muito bem dessa fórmula que o Ismael Xavier descreve nesse livro. E como Hollywood surgiu, né? Por que as pessoas foram para Hollywood? Como o Thomas Edison, lá no início do cinema, patenteou alguns elementos técnicos bem essenciais do cinema, vários empresários que trabalhavam com cinema saem da costa leste americana, saem da região de Nova York e vão para a outra costa, vão para o lado oposto para tentar fugir das patentes do Thomas Edison para produzir cinema sem precisar pagar royalties para o Thomas Edison. O próprio Griffith já tinha feito isso em 1910, já tinha feito um filme em Hollywood naquele ano. Além de Hollywood estar longe do controle do Thomas Edison, Hollywood era um lugar com impostos baixos, era um lugar com vários teatros ativos e o clima era bom, era um bom lugar para se filmar externas. Então, tais fatores também ajudaram nessa escolha. O grande marco dessa fase inicial do clássico, da fase em que essa estética estava amadurecendo cada vez mais, é o nascimento de uma nação, do Griffith, um filme de 3 horas que conta a história de 2 famílias durante a Guerra da Secessão Americana. É um trabalho bastante ambicioso que tenta dar conta tanto dos dramas dos personagens, como também dos dramas históricos dos Estados Unidos. O Griffith, por exemplo, faz planos bem abertos e bem épicos, ao mesmo tempo que corta para planos mais fechados, o que não era algo tão comum na época e cria uma dinâmica bastante interessante porque evidencia tanto um aspecto épico como também um aspecto mais íntimo dos personagens. Ele usa a montagem para conectar espaços e ações diferentes também de modo muito dinâmico e de maneira geral é um cineasta com um senso de espetáculo bastante apurado. Ele é capaz de narrar aspectos épicos da Guerra Civil de modo bem intenso, bem espetacular. Apesar dessa importância histórica inegável, esse trabalho, ao longo dos anos, foi caindo em descrédito porque é uma obra literalmente racista. O longa é baseado em um livro chamado The Klansman, de um autor supremacista branco. E na segunda parte do filme, o Griffith vai narrar o surgimento da Ku Klux Klan a partir de um olhar que até vai glorificar esse movimento. Inclusive, o longa foi responsável por um renascimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. De toda forma, apesar desse lado criminoso, ele deve ser estudado pela sua importância histórica, porque muito do que Hollywood se transformou pelo bem e pelo mal foi devido
ao Griffith. Eu percebo que às vezes as pessoas tentam se livrar desse filme, tentam esconder esse filme, não querem falar desse filme, mas eu acho que a gente tem que fazer o oposto. A gente deve estudar ele para entender até o mal que ele fez e até o sistema que ele criou. Além de tudo isso, esse trabalho foi uma espécie aí de primeiro blockbuster, porque ele teve um lucro absurdo e gerou uma comoção muito grande entre as pessoas. As pessoas faziam filas para assistir esse filme do Griffith. Depois, no final dos anos 20, quando surge o som, nós temos um segundo momento de maturidade dessa era clássica. Inclusive, para alguns autores, é após o advento do som que essa era de ouro de Hollywood realmente começa, porque o som é um grande apelo e vai tornar essa fórmula naturalista ainda mais grandiosa, ainda mais eficiente. Uma outra coisa que foi fundamental para o sucesso dessa era clássica foi o modo que os filmes dos estúdios, ao seguir tais regras do naturalismo, se adequavam a gêneros do cinema. Gêneros como o drama, o western, o romance, o musical, a comédia, os filmes de gangster. Esses gêneros, a partir dos filmes de estúdio, se tornam clássicos. Ainda na era muda, por exemplo, as comédias do Chaplin fazem muito sucesso. Nos anos 30, a gente começa a ter filmes de gangsters com som. Tal gênero de filmes de crime é algo bastante explorado nessa época. Os estúdios buscam trabalhar com os gêneros para ter esse apelo popular, para fazer com que o público, quando vá ver um filme, já saiba o que esperar daquela obra, para criar essa segurança junto com o público. Nesse período também surge um código de produção, uma espécie ali de código moral chamado Código Hays. É criado para regulamentar algumas obras que poderiam ter temas ou atos subversivos e ilícitos. Porém, esse código não é devidamente aplicado até 34. Ele surge em 30, mas começa a ser aplicado mesmo em 34. Então, um pouco antes desse código ser aplicado, ali pelo final dos anos 20 e início dos anos 30, você tem obras de Hollywood com som que lidam com temas mais subversivos, que fazem insinuações de teor imoral. Esse período, que ficou conhecido como Pre-Code, também usa desse apelo imoral, entre aspas, nos filmes para atrair o público. Então, além de gêneros mais apelativos, nessa época, nesse período aí, você tinha ainda essa liberdade de fazer filmes mais violentos, mais, digamos, sexualmente insinuantes. Grandes obras como O Inimigo Público, do William Wellman, ou o Scarface, do Howard Hawks, vão se aproveitar muito disso. Serão obras clássicas bastante intensas em vários sentidos. Uma outra grande característica dessa era de ouro é que os estúdios fazem os filmes a partir de uma espécie de linha de produção muito específica. Os estúdios tinham contratos com atores, técnicos e diretores, e tais profissionais eram como operários de uma fábrica que precisavam fazer produtos para serem vendidos. Os estúdios tinham unidades de produção em que, muitas vezes,
alguns produtores específicos trabalhavam com técnicos específicos e com temas específicos nos roteiros dos filmes. O produtor dizia que queria um filme sobre tal coisa para poder usar tal atriz que já estava sob contrato do estúdio, então ele pedia um roteiro desse jeito e chamava um diretor, chamava ali um técnico que ele tinha afinidade para dirigir o filme. Então nessa fase, essa figura aí do produtor se torna muito relevante. O produtor é a pessoa que vai guiar todo o projeto, vai guiar a concepção da obra, mas alguns diretores possuíam uma liberdade maior e também conseguem escrever os próprios roteiros. Ou mesmo quando presos dentro desse esquema, alguns cineastas conseguem fazer escolhas de encenação que tornam as suas obras mais autorais, mais pessoais. O Howard Hawks era um desses cineastas. Ele fazia filmes de vários gêneros, ele era um grande nome na indústria, mas conseguia impor uma marca, tinha ali uma certa liberdade realmente. O modo, por exemplo, como o Hawks banaliza a morte nos seus filmes, o modo como vários dos seus filmes são focados na interação entre grupos masculinos que veem a mulher como uma ameaça, são marcas bem icônicas do Howard Hawks. Em algumas comédias, ele até vai inverter isso. Nas suas comédias, geralmente a mulher tá ali em posição de domínio e o homem pode ser mais bobão, digamos assim. Mesmo que essa fase seja caracterizada por esse controle dos estúdios e por todo esse projeto abertamente industrial do cinema, ela foi sim uma das fases mais ricas do cinema artisticamente falando, até porque, além de existir toda uma sofisticação técnica e um controle de qualidade que de fato tornava as obras melhores em alguns casos, alguns produtores sabiam guiar muito bem tais projetos e eram até, digamos, autores ao seu modo, ou coautores ao seu modo. Desde um grande produtor como o David Selznick até um produtor menor como o Val Lewton, você tem casos de obras muito expressivas sendo produzidas a partir desse bom gerenciamento, digamos assim. Esse contexto aí da Era de Ouro de Hollywood atinge um possível ápice lá por 39. Em 39 são lançados grandes filmes do cinema clássico de Hollywood e esse ano se torna bastante marcante por isso. O Mágico de Oz vai legitimar em definitivo o processo de 3 tiras da Technicolor, um processo em que o diretor filmava as cenas com 3 películas que depois davam origem às 3 cores primárias da mistura subtrativa para ter uma amplitude de cores maior. O No Tempo das Diligências do John Ford é lançado também em 39, vai marcar aí um retorno dos westerns, vai definir o John Wayne como um ator icônico desse gênero. O próprio Selznick vai lançar também em 39 o E o Vento Levou, um dos filmes mais caros e lucrativos da história do cinema, das obras mais marcantes dessa Era de Ouro. Mesmo o Howard Hawks, nesse ano, lança o Only Angels Have Wings, que com certeza é um dos seus
filmes mais profundos e mórbidos produzidos dentro do sistema de estúdio. Essa era de ouro começa a decair já no final dos anos 40 e nos anos 50, principalmente devido a uma lei que entra em voga e proíbe os estúdios de terem um monopólio completo sobre a produção e a distribuição das obras, porque muito do lucro dos estúdios vinha de uma verticalização desse processo. O estúdio produzia e também exibia os filmes nas suas próprias salas de cinema. Isso passa a ser proibido no final dos anos 40 e os estúdios são obrigados a vender os seus cinemas. A decadência dessa era de ouro também se deve muito à popularização da televisão nos anos 50. Antes da TV, o cinema era a única forma de entretenimento audiovisual, mas com a TV as pessoas param de ir tanto ao cinema e ficam mais em casa. A decadência dessa era de ouro vai até os anos 60, que é quando essa era de ouro de fato morre, digamos assim, e se inicia toda uma renovação de Hollywood. Surgem cineastas com um viés mais artístico e moderno, e também surgem cineastas com um viés mais popular que irão dar origem ao blockbuster. Nos anos 70, a grande indústria é, digamos, revivida a partir de uma nova fórmula que alguns chamam de filme high concept. High concept porque são obras baseadas em um conceito único e impactante. Um tubarão assassino, guerreiros espaciais lutando contra o mal, uma garota possuída pelo demônio. Filmes como Tubarão, Star Wars e até O Exorcista podem ser vistos dentro do contexto dessa renovação da indústria e do surgimento do blockbuster, um formato que vai dialogar com aspectos espetaculares da estética clássica de Hollywood e também vai dialogar diretamente com elementos desse naturalismo que eu descrevi no início da aula. Quem quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo muito esse outro livro aqui, chamado High Concept, Movies and Marketing in Hollywood, do Justin Wyatt. É um livro que só existe em inglês, mas que traz um contexto histórico bastante completo de toda essa fase, de toda essa mudança de paradigma da indústria de Hollywood. Então, falando aqui historicamente, a gente até pode localizar o clássico nessa era de ouro que surge daquela sistematização da linguagem que começou ali nas origens do cinema e que vai criar essa fórmula do naturalismo. E é claro que nós podemos também pensar em clássico para além de Hollywood, para além desse contexto aí americano. Nesse caso, foi um contexto ainda mais definidor, mas a gente pode pensar, claro, em outros exemplos, em outros países. O próprio cinema britânico, por exemplo, passa por uma fase clássica áurea ali pelos anos 40, uma fase em que os filmes do David Lean, do Carol Reed, do Michael Powell e do Emeric Pressburger se tornam bastante aclamados. Na verdade, logo depois da guerra, a indústria britânica se mostra muito forte e até tenta competir com Hollywood. Uma empresa como a The Rank Organization, fundada por um cara chamado J. Arthur Rank,
financiou vários filmes dessa fase áurea e até estava disposta a correr riscos financeiros para trazer prestígio a essa indústria britânica do cinema. Vários de tais filmes até foram sucessos, mas vários também foram grandes fracassos, e devido a tais fracassos, os britânicos se tornam um pouco mais conservadores. Nos anos 50, os orçamentos são mais limitados e alguns estúdios passam a fazer produções mais baratas, a fazer mais comédias e filmes menos épicos. Até na França, pré-Nouvelle Vague, na França antes da Nouvelle Vague, a gente encontra grandes cineastas que dialogam com tradições mais clássicas. Um diretor como o Max Ophuls, que chegou a trabalhar na Alemanha, na França e em Hollywood, lançou na França, no início dos anos 50, uma série de filmes de época que, além de seguir um rigor estético bastante clássico, lidavam com questões muito francesas e eram baseados em obras de grandes autores franceses. O René Clément, outro diretor que produziu na França, também lançou grandes obras nessa época que remetem a um ideal clássico. Lançou dramas e obras históricas que envolvem grandes temas, envolvem romance, envolvem guerra. Até os cineastas que depois viriam a ser criticados pelo François Truffaut podem se encaixar em uma fase mais clássica europeia. Cineastas como o Claude Autant-Lara, o Jean Delannoy e o Yves Allégret, cineastas que faziam parte daquela tradição de qualidade que o Truffaut vai criticar, depois podem se encaixar nisso. Eram cineastas que ficaram conhecidos por seguir uma certa norma de qualidade, entre aspas, e por não buscar uma relação tão moderna ou tão subjetiva com a linguagem como a Nouvelle Vague buscava. Um caso europeu bem interessante das relações entre clássico e moderno é a obra do Luchino Visconti. O Visconti começou a sua carreira com longas no neorrealismo italiano, que foi um movimento moderno, mas ali pelos anos 50 ele muda essa abordagem para algo que a gente pode chamar de abordagem mais clássica. Ele passa a fazer filmes com abordagem mais grandiosa, mais operística e até com uma dinâmica mais melodramática que remete a alguns épicos da Era de Ouro de Hollywood. O Fritz Lang, que produziu muito na Alemanha, também pode ser um ótimo exemplo de um grande cineasta europeu clássico. As suas produções alemãs possuíam elementos que podem ser vistos como clássicos, e depois que ele foi trabalhar em Hollywood, o Lang fez grandes filmes, incluindo grandes filmes do cinema noir. Inclusive, o Fritz Lang e outros europeus foram bem importantes para o cinema de gênero americano, porque como vários profissionais europeus vão para Hollywood durante a guerra, muito da estética clássica de Hollywood, muito aí da estética do cinema de gênero americano também foi moldada por tais profissionais europeus. A luz mais contrastada do noir, por exemplo, possui relação direta com profissionais que vieram da Alemanha, que até faziam parte do contexto do expressionismo e depois foram trabalhar em Hollywood durante a Segunda Guerra. E mesmo no Brasil, se a gente pensar no ciclo das chanchadas, nas comédias musicais brasileiras e nas produções
da Cinédia, da Veracruz, da Atlântida. Nós temos um cinema de abordagem clássica, um cinema de gênero que remete a algumas das ideias que eu trouxe nessa aula. Remete a essas ideias de espetáculo, de uma certa relação com gêneros e de uma narrativa mais direta e mais transparente. Até mesmo alguns filmes do Roberto Pires, um grande cineasta baiano, como o Redenção e o Tocar no Asfalto, vão dialogar diretamente com o cinema noir e com uma tradição de cinema de crime dos Estados Unidos e da Europa. O trabalho do Anselmo Duarte, assim como o trabalho do Roberto Pires, foi bastante influenciado pelo cinema moderno, mas também possui aspectos narrativos e formais que remetem a essa abordagem clássica. Não eram como os filmes do cinema novo ou do marginal, que propunham uma desconstrução mais direta, propunham uma deformação estilística, entre aspas. O Anselmo e o Pires constroem um diálogo com tradições mais clássicas do cinema de modo geral. Porém, muito mais do que essa fase histórica, o clássico pode ser visto também como um tipo de abordagem artística. O clássico não é só uma fase histórica, ele é também uma escolha estética. E agora eu quero falar um pouco sobre isso, falar um pouco mais sobre esse lado aí, digamos, conceitual do clássico. Nesse outro livro aqui, chamado A Mise-en-Scène no Cinema, do clássico ao sistema de fluxo, do Luiz Carlos Oliveira Jr., ele fala muito de uma definição mais conceitual de cinema clássico. Ele traz ideias de outros autores, teóricos e críticos para falar sobre isso. Ele vai usar, por exemplo, o Éric Rohmer, um cineasta e crítico francês, e usa também alguns críticos do macmahonismo, uma tradição mais conservadora da crítica francesa, entre outros autores, para falar sobre como essa abordagem clássica irá respeitar a matéria que filma, não irá violar essa matéria. Ele diz, por exemplo, os períodos clássicos, segundo Rohmer, foram aqueles em que beleza segundo a arte e beleza segundo a natureza pareciam ser a mesma coisa. Tal arte nasceria de uma irresistível vontade de olhar o mundo com os olhos nossos de todos os dias, de conservar as coisas como são a despeito de nós. Então, ele vai pensar o clássico como esse cinema que reconhece a beleza intrínseca das coisas. Um cinema que nunca irá deformar as coisas que filma, como, por exemplo, um trabalho moderno que experimenta com a linguagem poderia deformar. Ele vai preservar essa natureza das coisas. E é uma defesa que até vai dialogar com aquela ideia do Ismael Xavier de naturalismo, porém é uma defesa um pouco mais filosófica, né? É uma definição que diz que o clássico vai rejeitar um simbolismo e vai trabalhar com um equilíbrio entre forma e consciência. O autor também diz: a arte clássica, nesse modelo aí incorporado, é aquela em que a união da significação e de sua manifestação exterior é imediata. Forma e consciência estão à mesma altura, enquanto as representações da arte simbólica ainda não eram
explicações acessórias do conteúdo e as da arte romântica já revelarão uma consciência alçada acima das capacidades da arte em traduzi-la. Ou seja, o clássico não irá romantizar tanto assim o seu objeto a ponto de se transformar em uma arte maneirista ou uma arte exagerada. Não irá deformar a sua matéria como alguns movimentos modernos fazem e não irá buscar representações meramente simbólicas. O clássico irá mostrar as coisas de modo mais imediato, de modo mais transparente, mais objetivo. Até o Luiz Júnior vai citar, por exemplo, o Otto Preminger como um grande exemplo disso. Ele cita uma passagem do Jacques Aumont sobre o Preminger, em que o Aumont diz: o estilo de Preminger é, sem dúvida, um dos mais perfeitos que se pode imaginar. Designa a cada instante o elemento importante da cena e sugere o seu sentido sem ter de o exibir. De todos os cineastas de Hollywood da era clássica, Preminger foi certamente aquele que melhor soube conciliar estes dois condicionalismos contraditórios, fazer sentido e não o mostrar. O Preminger era um dos cineastas mais adorados pelos macarronistas, por críticos franceses mais puristas, justamente por isso que o Jacques Aumont fala, por priorizar uma maior transparência no seu discurso, um respeito a essa matéria. O Preminger, por exemplo, vai até decupar pouco as cenas, vai usar planos mais longos, vai fazer movimentos de câmera muito sutis. A sua montagem também é bastante elegante. Ele contempla aquilo que acontece na cena, não tenta desconstruir nada. Não é como o Godard ou como outros cineastas modernos mais radicais que vão usar câmera na mão, vão usar jump cuts, vão desestabilizar a cena, vão, digamos, deformar a realidade. O clássico não. O clássico busca esse equilíbrio, busca esse rigor em algum sentido. Uma outra definição de clássico que eu acho bem interessante e que, em parte, na verdade, é até contrária um pouco a algumas das ideias que eu trouxe aqui, é a definição que o Mark Cousins traz nesse outro livro aqui, no História do Cinema Mundial. O Mark Cousins, o autor, diz que a palavra clássico na arte em geral se refere a um equilíbrio entre forma e conteúdo, mas, segundo ele, os filmes de Hollywood da Era de Ouro quase nunca alcançam essa harmonia porque são filmes mais românticos do que clássicos. O Mark Cousins diz: a maioria dos filmes de Hollywood tem uma amplitude emocional maior do que a da vida cotidiana. Nuvens negras pairam sobre eles, como na poesia e na pintura romântica, e suas histórias são narradas contra um pano de fundo do destino. Ele diz que existe muito mais um exagero, muito mais um romantismo do que uma busca por equilíbrio em Hollywood. Isso, em partes, é verdade, mas o próprio Ismail vai justificar isso muito bem quando fala sobre o naturalismo, quando fala que o que sustenta o espetáculo é essa abordagem naturalista que legitima aquilo, que torna aquilo real e agradável na tela. E como a gente viu, existem várias obras de Hollywood,
como as do Preminger, que não serão tão exageradas assim, que de fato vão trabalhar com esse equilíbrio entre forma e conteúdo. O Cousins até usa um outro nome para falar sobre os filmes de Hollywood, esses filmes exagerados, né? Ele chama tais filmes de realismo romântico fechado. Fechado porque são filmes que criam mundos próprios, mundos ficcionais que se valem de si, românticos porque possuem esse exagero e realismo porque, segundo ele, raramente são obras sobre deuses, planetas ou figuras simbólicas. Essa é sim uma definição interessante, mas eu acho que o Ismael Xavier já define isso melhor quando fala sobre o naturalismo e até já justifica melhor todos os seus pontos, todos esses pontos, porque o Ismael até fala que obras de teor mais fantástico também se adequariam a esse naturalismo, porque ele é muito mais uma impressão do que uma busca por uma verossimilhança, enquanto que o Cousins assume que todos os filmes seguiriam uma lógica realista. Então eu acho a definição aqui do Mark Cousins um pouco mais limitada do que a do Ismael Xavier. O Cousins, na verdade, enxerga valores clássicos da arte ocidental no cinema do Ozu. Ali sim ele enxerga esse equilíbrio entre forma e conteúdo. O Cousins até diz que se a gente fosse montar uma escala do que é clássico e do que não é clássico no cinema, o Ozu estaria no centro da escala como um exemplo ali perfeito, como um equilíbrio perfeito entre forma e conteúdo. Um cinema sem excessos e em um extremo dessa escala, a gente teria os cineastas mais românticos, os cineastas de Hollywood, os cineastas que gostam de estilizar, de romantizar, de exagerar, ou que gostam de fechar os seus filmes em mundos bem particulares. E no extremo oposto dessa escala, aqui a gente teria cineastas mais austeros, cineastas como o Robert Bresson, a Chantal Akerman, cineastas que rejeitam o romantismo de modo radical e buscam um cinema formalmente mais frio, digamos assim. Eu até acho que os filmes de um certo cinema indiano mais ligado à ideia de espetáculo talvez estivesse em um extremo ainda maior, ainda mais longe do que os filmes de Hollywood, porque as obras mais mainstream da Índia dialogam com a estética de Hollywood, porém de modo até mais exagerado, se utilizam quase sempre de musicais, possuem aspectos bem inverossímeis. Ali sim eu vejo algo muito mais romantizado e menos natural. Mas bom, é isso. Eu tentei aqui sintetizar algumas ideias e também mostrar vários lados disso. Como a gente viu, não existe uma definição só de clássico, não existe a definição correta disso. Você pode ter também uma definição histórica, como também uma definição mais conceitual, uma definição aí que vai seguir alguns preceitos estéticos, e mesmo assim isso vai depender do autor que você utiliza. E também é importante lembrar que mesmo que essa fase clássica surja em uma época específica, nessa mesma época já existe uma estética moderna, já existem obras experimentais até, como nós veremos na aula seguinte. O clássico funciona mais como um recorte histórico do que qualquer coisa.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem atentos para a nossa próxima aula sobre cinema moderno. E não esqueçam de entrar no canal, no Telegram, para baixar o resumo da aula de hoje. É isso e até a próxima.